interessante como a gente se parece. Encontramos os nossos padrões nas outras pessoas que a gente nem conhece. Eu mesmo lembro do meu passado e confesso, eu vejo o antigo André nos padrões que muitos alunos relatam ao entrar no Brain Power. Eu tinha momentos da minha vida que eu não me encontrava mais. Eu começava a fazer academia, eu parava. Eu começava a me cuidar da alimentação, eu parava. Existe um ponto em comum a todas as pessoas. Cedo ou tarde, todos se darão conta de que a vida tem um valor inestimável e que não dá para tratar a vida como se fosse um rascunho, porque pode não dar tempo de passar a limpo. A verdade é que cada um percebe isso por um motivo diferente, mas geralmente de forma inesperada. Eu busco há muito tempo mudanças de hábitos. Eu já tinha conquistado parar de fumar, só que continuei errando muita coisa na minha vida. E ano passado, depois de descobrir que estava com câncer, você não sabe o tempo que você vai ter depois. Passa um flash da tua vida toda na tua frente. Aí, entender o nosso cérebro entra em foco e vira prioridade, mas eu descobri que reprogramar o cérebro não pode ser um objetivo em si, e sim um meio. Mas um meio que te leva para onde? Para chegar nessa resposta, veja aonde chegaram as pessoas que conseguiram reprogramar o próprio cérebro. Eu tô indo na academia quase todos os dias, eu ainda não consigo todos os dias, mas a maior parte da semana eu vou. Isso já melhorou muito minha autoestima, melhorou meu dia a dia, eu me sinto muito melhor. Não sei como, mas eu tô com mais tempo pra mim, então eu tenho tempo pra fazer as coisas, eu estou mais organizada. Como que eu consegui melhorar minha qualidade de vida? Eu emagreci, eu tenho tempo pra atividade física, pra minha família, pra estudar, pra trabalhar. Gente, é incrível, realmente é fantástico. Ainda mais na fase agora da minha vida que eu tô com um filho de 4 meses e eu tô muito, a minha qualidade do tempo que eu tô com ele tá muito melhor, com a minha esposa também. Eu consegui realmente vencer a procrastinação, eu tô sentindo que eu tô muito mais confiante em mim mesmo, me conhecendo melhor. Parei de roer unha, cortei o açúcar, tô agora 4 meses sem já, comecei a fazer exercício físico, muito mais. Só de fazer exercício e ter cortado o açúcar, eu perdi cerca de 8 quilos. Então hoje eu me sinto muito mais saudável, muito mais feliz. E para você, o que você faria se você pudesse reprogramar o seu cérebro? Episódio 2: Assumindo o controle de padrões inconscientes. Meu nome é André Burg, especialista em neurociência comportamental, fundador do Brain Power, a sua academia cerebral, que desde 2014 transformou dezenas de milhares de alunos no mundo inteiro, e a minha intenção nessa jornada na neurociência que nós estamos é também te mostrar como você altera o seu sistema de codificação cerebral, que no fundo é o caminho para que você possa retomar o controle de você mesmo. A origem de todos os maiores problemas que nós temos é exatamente quando o cérebro perde o controle ou sente que vai perder, e você vai ver que em 8 semanas é o suficiente para que de fato você mude a sua codificação e então mude as respostas naturais do seu cérebro, os seus padrões comportamentais, e eles começam, portanto, depois dessa recodificação, a se alterar de uma forma natural. Essa é a única forma de viver uma vida alinhada aos seus maiores talentos. Quem transborda, quem gera valor e recebe a sua devida parcela de valor em contrapartida, não somente financeiramente, vive exatamente dessa forma, identifica o seu real talento e emana isso, limpando os padrões que simplesmente estão impedindo a pessoa de transbordar. Gerar valor é exatamente o que mais nós precisamos fazer, mas quando nós estamos presos a padrões que não fazem sentido, a gente simplesmente não consegue. Sabe aquelas pessoas que você vê que claramente estão vivendo a vida que elas nasceram para viver, aproveitando toda a real potencialidade de uma vida? Isso é possível para todas as pessoas. O que você precisa é vencer os padrões que te prendem, exatamente como nessa escultura. Os padrões nos prendem. Chega num ponto em que a gente quer fazer algo, mas o padrão da
preguiça nos prende. Queremos fazer, mas procrastinamos. Queremos ter foco, mas a gente se distrai. É simplesmente um padrão prendendo você mesmo, o padrão condicionado no seu cérebro. E isso é muito fácil de você perceber nas mais diversas esferas. Se você pegar, por exemplo, uma pessoa que você admira, Ayrton Senna, por exemplo, ele simplesmente não teria existido se ele fosse, por exemplo, dominado pela preguiça ou pela procrastinação. A gente precisa aprender a recodificar o nosso cérebro. Essa é somente a coisa mais crítica da nossa vida para que realmente a gente assuma controle. Sem isso, a gente fica preso a padrões e, sinceramente, a gente nem aproveita a vida. No fundo, todas as pessoas sabem disso e sabem que algo precisa ser feito para chegar no potencial que ela tem, mas no fundo ela não sabe para qual lado olhar. É exatamente por conta disso que nós precisamos de um método, uma sequência lógica de passos para que a gente possa estimular corretamente nosso cérebro para recodificar esses padrões que muitas vezes são ocultos e inconscientes. Afinal, os que têm controle próprio constroem a carreira que desejam, o corpo que desejam, aprendem, estudam aquilo que desejam, conseguem focar e produzir aquilo que eles desejam, e os outros não conseguem chegar próximo dos próprios desejos, vivem de uma forma absolutamente aleatória, estourando emocionalmente, procrastinando, sem energia, sem disciplina e por aí vai. Uma vida completamente aleatória. É como se você tivesse um controle remoto de você, mas que você mesmo não controla, e você vê que você já está ali procrastinando, sem foco, sem energia, pausou e passou a vida inteira. E algumas pessoas, para piorar, têm a fiação desse controle do sistema de codificação cerebral tão mal feita que dá curto-circuito o tempo inteiro. Elas brigam, reclamam, perdem energia, falta de controle emocional. Isso é um caos. É por isso que, tirando os poderes que existem nas histórias de quadrinhos, nas ficções, o único poder real que um adulto pode querer ter é o controle de si mesmo. E neste episódio você vai aprender exatamente como funciona a base do controle de nós mesmos, que inclusive é o que faz você agir, pensar, se comportar do exato jeito que você faz hoje, o mecanismo de recompensa do nosso cérebro. Ao longo deste evento, eu vou te mostrar que 8 semanas é o tempo que você precisa para recodificar os seus padrões através do método Reprograme Seu Cérebro. Esse é o único meio de você retomar controle e ainda fazer isso de uma forma que você torna natural, prazeroso fazer aquilo que você deseja na sua vida e tornar naturalmente incômodo aquilo que você quer eliminar. Quando você controla o seu cérebro, você controla a sua vida. Esse é o convite deste evento, ir rumo a 1%, porque aí você entra em um seleto grupo de pessoas, o grupo do 1%, que tem gestão dos seus próprios padrões cerebrais. O grupo de pessoas que vivem sem se forçar, sem sofrer para fazer o que querem, e com isso eles conseguem mais tempo, mais energia, um corpo melhor, uma carreira melhor. Qualquer conquista que você almeja na sua vida, você precisa de controle. Não há absolutamente nada que você consiga fazer tendo você e o seu cérebro como os maiores inimigos. Ah não, André, eu duvido. Eu consigo fazer sozinho, eu vou na marra, eu vou na força de vontade. Vai lá, beleza. Ano que vem você provavelmente vai estar aqui de volta, arrependido, cansado de lutar contra você e com um ano a menos, exatamente como nessa ampulheta. O tempo ele vai passando, independente daquilo que a gente faz. A intenção de ter gestão de nós mesmos é de fato dar mais valor ao nosso tempo, conseguir aproveitar a nossa vida. Cada ano que nós deixamos de recodificar o nosso cérebro é literalmente um ano a menos. E essa ampulheta do seu tempo, ela simplesmente corre. Não importa quão bem você faça o uso do seu tempo. Então, por que não aproveitar? Por que não assumir controle desse processo? Nesse primeiro episódio que a gente passou, a gente viu que a única forma de você transformar os seus padrões é realmente assumir o controle do seu sistema de codificação cerebral. Caso contrário, você vai viver lutando contra a procrastinação, lutando contra a preguiça, lutando contra descontrole emocional e qualquer outro comportamento, buscando soluções como, por exemplo, força de vontade, mas sem nunca sustentar qualquer mudança real. Não basta força de vontade, visto que a mudança é
biológica. Nós criamos padrões que acabam servindo como travas para chegar aonde nós mesmos queremos, e este peso precisa ser removido para que de fato você possa ter a melhor liberdade que nós podemos viver. A liberdade de ser você mesmo. Por isso, se você não viu o episódio 1, nessa página você encontra o link para acessar ele. Comece por ele antes de vir para cá para o episódio número 2. Agora, por falar nisso, antes de qualquer coisa, eu faço questão de agradecer a todos que deixaram aqui abaixo as palavras. Como você pode ver aqui embaixo nos comentários, a galera do 1% já está se formando para que de fato a gente consiga criar um movimento. Pessoas que não mais aceitam ficar presas a hábitos, padrões que simplesmente não fazem sentido na sua própria vida. Afinal, a pior prisão que existe é estar preso a você mesmo, exatamente como a nossa escultura, em que nós ficamos presos a padrões que nos prendem, nos impedem de agir e nos impedem de viver exatamente essa liberdade. Por conta disso, eu sinto muita gratidão por ver essa possibilidade ficando clara para milhares de pessoas, assim como você, tenho certeza, vai ficar muito grato de ter acompanhado esse episódio até o fim, para que você aprenda como retomar o controle dos seus padrões cerebrais. É importante entender que por mais que a gente tente na marra mudar, ter controle de nós, de nosso foco, da nossa atenção, nós voltamos inconscientemente para o padrão que foi codificado no nosso cérebro. Isso porque, como você vai ver, o cérebro volta para a zona de menor dispêndio de energia. É como se fosse a gravidade. Quer ver? Levanta aí, tenta pular. Você vai conseguir até sair um pouco do chão, mas você volta. Não adianta se esforçar muito. Você até sai um pouco mais, mas você volta. Não adianta simplesmente algo externo. Não adianta comprar livros e mais livros. Não adianta força de vontade. Não adianta somente algo externo. O que você precisa é treino. É exatamente o treino correto que vai te permitir recodificar um novo padrão que sirva como uma nova gravidade para você, porque aí você vai continuar voltando, mas agora você volta para um padrão que faz muito mais sentido para você. É exatamente essa zona de menor dispêndio de energia que eu vou te explicar neste episódio, porque ele é exatamente o lugar em que o seu padrão cerebral inconsciente reside. É exatamente lá que nós precisamos acessar, e se você realmente quer mudar, é nela que você tem que codificar os padrões que você deseja e também retirar dela os padrões que não fazem sentido para você. O padrão que não faz sentido é como se fosse esta base, a base dessa escultura, self-made man. É algo que te prende como a rocha. Você tenta fazer algo, mas algo te prende. Chega num ponto em que parece que a rocha é você, parece que a preguiça é você. Você é preguiçoso, você é procrastinador, mas no fundo isso só está codificado em você e pode ser removido. Quem sente que tem algo muito maior que poderia ser feito? Quem sente no fundo que existe um potencial de viver uma vida melhor do que está vivendo neste momento? Reflita se você tem essa sensação, porque chega num ponto em que você acaba se confundindo com a rocha, como eu disse, e parece que é você, que é o seu padrão, e você diz, eu sou procrastinador. Mas como eu disse, você apenas fortaleceu o padrão de procrastinar no seu sistema de codificação, e é impossível você construir algo, gerar valor, prosperar, crescer, viver bem, quando você está preso a um você que só te atrapalha. E na boa, os desafios do mundo já são grandes demais para a gente não conseguir sequer sair do lugar. Se a gente não consegue sequer se vencer, a gente não consegue vencer o mundo. Você precisa tirar esses padrões para construir a vida que você gostaria de estar vivendo, e a única forma de fazer isso é exatamente o que nós vamos discutir neste episódio, codificando estrategicamente padrões cerebrais mais adequados a você, porque aí você naturalmente age como você deseja e deixa de depender de motivação extrínseca, de força de vontade, e você se torna mais forte que essas variáveis. É o momento em que você distorce a realidade. Você se torna tão mais forte do que aquilo que te impede, que você começa a mudar e muda por conta disso aquilo que está ao redor de você também. E muita gente me pergunta, André, eu acho ótimo que esse método tenha funcionado a você, mas por que você investe o seu tempo para ensinar isso para outras pessoas? E eu acho essa uma excelente reflexão. Primeiro porque, alguns anos atrás, eu pessoalmente passei por isso e eu sei exatamente o que é viver uma vida sem nenhum tipo de prazer na parte
real da vida. Na verdade, eu tive o desprazer de ver que todos os reais prazeres estavam nas coisas externas, na comida gostosa, no doce, no joguinho, no Netflix, mas na rotina mesmo, na vida, não havia mais prazer. E sabe o que é pior? O ser humano se acostuma com uma porcaria de vida. Parece que é o normal e talvez até para parecer forte ou até por vergonha de dizer para os outros que a gente não está bem, a gente tenta demonstrar que está tudo certo. A gente quer parecer forte mesmo quando por dentro está um caos. E é exatamente por ter vivido isso que eu realmente tomei uma decisão. Eu quero que mais pessoas sejam verdadeiras com elas mesmas. Chega de gente frouxa que fica deixando para depois, sem perceber que essa é uma sujeira que não dá para esconder debaixo do tapete. E isso não pode ser assim. Se está tudo errado, a pessoa não faz nada, procrastina, com preguiça, sente que ela se esforça, mas não sai do lugar, cheia de estresse, ansiedade, não cuida dela mesma, não dá tempo para nada e ela diz que está tudo bem. Não está tudo bem. Algo precisa ser feito. Eu fico indignado de ver uma pessoa aceitando uma porcaria de vida. E se a pessoa aceita isso, ela precisa parar de aceitar. É como se fosse, estou agora vivendo em uma casa a ponto de pegar fogo por conta de uma rede elétrica mal feita, mas eu vou continuar vivendo aqui como se nada estivesse acontecendo, continuar vivendo ali inclusive com a minha família, com os meus filhos, como se estivesse em perfeita ordem. Eu já vivi isso e não faz o menor sentido ficar olhando a esta ampulheta, a ampulheta da nossa vida, simplesmente escorrendo. Isso é cometer suicídio a conta-gotas diariamente. Por isso, este evento eu faço tanto conteúdo e eu quero trazer não somente nele, mas eu faço conteúdo em todas as esferas, conteúdo em redes sociais, eu faço lives, eu faço materiais, muitos PDFs, muitos vídeos, muitas lives. Esse é um primeiro motivo. O segundo é porque a base de uma vida feliz é viver o seu talento e entregar isso para o mundo. Até a liberdade financeira vem de quando você consegue achar o seu real talento e você usa isso, você expande isso para mais pessoas. Exatamente o que aconteceu comigo. Eu resolvo o padrão das pessoas, eu mudo as pessoas. Eu tenho milhares de vídeos de pessoas contando exatamente como isso foi transformador na vida delas. Esse é o meu talento, é a minha arte, ajudar a pessoa a recodificar o seu cérebro, e é exatamente quando você ajuda outras pessoas a resolverem um problema que o seu talento consegue resolver, e aí você vai lá, leva o seu talento para mais pessoas, ou seja, você escala você escala aquilo que você já faz de um jeito natural para que outras pessoas possam fazer, que você está, de fato, gerando valor, e aí você beneficia mais pessoas para isso. Essa é a ideia, esse é o meu talento e por isso eu faço isso de forma incansável. Mas para que você também possa achar o seu talento e emanar isso de uma forma intensa, você precisa, em primeiro lugar, recodificar os padrões que te atrapalham. É o que permite que você realmente consiga depois achar aquilo que é o seu núcleo central, a sua forma de gerar valor para o mundo e levar isso para mais pessoas. É o que eu vou fazer aqui com você. Eu vou te mostrar exatamente esse caminho depois de você recodificar os seus padrões cerebrais, porque aí você vai estar livre para fazer o que eu sempre digo: se jogue no mundo, afinal ele aguenta. É exatamente essa a nossa jornada. Agora, como fazer isso? Invariavelmente, para que a gente possa ter controle do nosso cérebro e, consequentemente, controle de nós mesmos, nós precisamos entender como nós codificamos cada um dos nossos padrões cerebrais, ou seja, como é que foi o processo para que o nosso cérebro tenha automatizado e começou ali a repetir inconscientemente aquilo que virou você, tanto as coisas boas como as coisas ruins. Eu vou te mostrar como você codifica um padrão cerebral e qual é o conceito da zona de menor dispêndio de energia dentro do seu cérebro, porque é exatamente ali que o jogo acontece. Criar uma zona composta por padrões escolhidos por você e não mais padrões aleatórios é o que eu chamo de uma vida sem arestas. Para que a gente consiga recodificar os padrões do nosso cérebro, a gente precisa ter estes conceitos muito claros. Então vamos entender tanto o que é essa zona de menor dispêndio, como o que é uma vida sem arestas.
Então vamos lá, repare que uma parte enorme do que você faz é feita de uma forma natural e quando você tenta ir contra isso, você aguenta um pouco, mas logo cansa, desiste, não tem como. Por exemplo, lembra aquele exemplo que eu te dei de você acordar caso seu padrão seja levantar às 7 horas da manhã? Acordar 4 horas antes disso, ou seja, às 3 horas da manhã, você vai acordar com muito menos energia. Mas se você acordar 4 horas depois, às 11 horas, também. Você vai acordar talvez inchado, cheio de preguiças, ou seja, aonde você gasta menos energia é exatamente quando você repete o seu padrão. Isso é a essência de um padrão. O cérebro aprende a repetir aquilo de uma forma absolutamente natural, leve. É exatamente o que acontece se você fizer isso todos os dias, levantando exatamente no seu melhor horário. Você sofre fazendo isso? Obviamente não, você acorda de uma forma leve, disposto, cheio de energia, vitalidade, ou seja, a sua zona de menor dispêndio de energia é exatamente o seu padrão codificado, é o seu controle remoto que te controla sem você ter que simplesmente apertar botão nenhum. É comer o que você come de forma natural, é pensar de uma forma natural naquilo que você realmente pensa, é acordar na hora que você acorda, é ir para o sofá na hora que você vai e assim por diante. Agora, a pergunta que fica é: adianta você ficar se forçando a sair dos padrões? Que vida horrível de quem se força a acordar em uma hora fora do seu padrão, se força a se alimentar de uma forma diferente, se força a estudar, se força a fazer exercícios físicos, se força a manter o controle emocional, se força a focar, se força para absolutamente tudo. Essa é uma luta inglória, lutar contra a própria pessoa. Isso cansa, isso drena energia, é uma luta contra você. E eu te pergunto, se você luta contra você e você ganha, quem perde? É você mesmo que vai perder. Você só será feliz, você só vai aproveitar esse presente incrível chamado planeta Terra quando você viver uma vida sem arestas. Uma vida sem arestas é exatamente uma vida em que você recondiciona o seu padrão para o seu natural ser aquilo que você quer de fato fazer. Se você não quer mais sofrer na vida, você precisa parar de lutar contra os padrões errados que você tem e recodificar um a um, alinhando a codificação do seu cérebro ao que de fato você quer para você. Mas antes, lembre-se do exercício que nós fizemos no episódio 1 sobre o seu sistema de codificação cerebral. Lembra-se de como era? O desejo de um lado e o prazer do outro. Você pode ter o desejo que você quiser na sua vida, mas se você ensinou o seu cérebro a ir na direção de prazer em uma outra coisa, é para lá que ele vai. A sua codificação cerebral é como se fosse o guarda de trânsito que faz um direcionamento de veículos. O carro vem e esse guarda direciona para onde o carro tem que ir, esquerda ou direita. E quando você recebe um estímulo, o seu sistema de codificação cerebral, ele vai definir se aquilo é prazer ou se aquilo é dor. Se for prazer, o guarda manda por um caminho e isso vai codificando, consolidando aquele padrão, construindo como se fosse aquela fiação que a gente falou, virando o seu natural, o padrão que você vai repetir de uma forma simplesmente fluida, você sendo quem você é. Mudar o seu sistema de codificação muda o padrão que você tinha, por isso que a programação neurolinguística complementa muito bem o Brain Power, porque ela ajuda exatamente nisso. E eu sei que para alguns padrões parece difícil demais ou até que não é possível sentir prazer. Não dá para ter prazer indo na academia, André? Bom, talvez você ou alguém que você conheça de fato tem prazer indo na academia. E eu te pergunto, como é o corpo desta pessoa? Não dá para ter prazer, André, indo trabalhar? Não tem gente que adora trabalhar? Como é a carreira desta pessoa? Não tem gente que adora estudar? Como é o repertório cultural desta pessoa? Não tem gente que adora se alimentar bem? Te pergunto, como é a saúde desta pessoa? Não tem gente que adora fazer as coisas de uma forma produtiva? Não são essas as primeiras a acabar tudo e simplesmente ir embora livre? Liberdade para o resto do dia? Quem é realmente produtivo, focado, saudável, não faz isso sofrendo. Você precisa deslocar o seu padrão para aquilo que você deseja que seja o seu novo padrão. E isso não só vai te dar uma grande vantagem, diria até uma vantagem surreal sobre a média das pessoas que são reféns dos padrões errados, mas isso também vai te dar a sensação, finalmente, de você estar sob controle, de ter gestão de você mesmo. Isso é o que eu chamo de uma vida sem arestas. O seu cérebro alinhado a você e trabalhando a seu favor. Essa é a perfeita definição do grupo do 1%. O grupo de pessoas que tem de fato controle de si mesmo e conseguem assim criar os padrões
que as criam, logo elas são criadores das criaturas que elas se tornarão, ou ainda elas sabem se auto-esculpir, exatamente como nessa escultura que a gente já falou do Self-Made Man de Carlyle. São criadores das criaturas que elas mesmas se tornarão. Padrão a padrão, ao invés de lutar contra os seus padrões, elas vão esculpindo. Que tal você esculpir cada padrão que você de fato quer construir em você mesmo, ou ainda, que tal você se esculpir? Porque é somente isso que te permite a liberdade de ser quem você é em essência, ou pelo menos era para ser, como diz a Débora. O melhor desse curso está sendo esse autoconhecimento e essa liberdade de ser quem eu sou. A gente vai agora fazer uma viagem no seu cérebro para entender como funciona o principal mecanismo do seu sistema de codificação cerebral. Mas antes, o que você precisa entender é o que de fato direciona o seu cérebro, o tal guarda de trânsito. Você tem que treiná-lo, porque o seu cérebro vai padronizar e vai continuar fazendo isso depois, sozinho, inconscientemente. Vamos então falar sobre um padrão essencial, por exemplo, como o nosso foco. Esse é um padrão difícil de manter o nosso foco, manter a nossa atenção. E a pergunta que fica é, por que então nós perdemos o nosso foco? E na verdade, você não perde o foco, não tem como isso acontecer. O seu cérebro apenas está buscando um estímulo e uma outra coisa, algo mais estimulante, mais instigante. Isso é só o seu cérebro dizendo para você que a sua vida é uma porcaria e ele quer fazer alguma outra coisa, algo que confira mais prazer. Mas isso é só a prova de um cérebro fraco, frouxo, procurando prazer em qualquer outra coisa diferente daquilo que você realmente quer. Uma pessoa mais musculosa, mais forte, ela aguenta mais peso por mais tempo, não é? Agora, por que isso acontece? Simplesmente porque ela treinou e isso fez com que ela ficasse mais forte. E um cara fraquinho simplesmente pega os pesos, peso cotonete, como eu gosto de chamar, e não aguenta mais. Ele precisa descansar. Ele é fraco, ele é frouxo. Aí, de fato, os seres humanos, dotados do cérebro mais potente dentre todas as espécies, ficam a cada vez mais fracos, mais impacientes, mais preguiçosos, mais distraídos, com menos controle emocional, mais estressados, comendo a cada vez pior. Bizarro isso, não é? Na verdade, deveria dizer até bezerro, porque é isso mesmo, parecemos um animal, simplesmente indo atrás do estímulo mais de curto prazo, sem nenhum nível de consciência, simplesmente reagindo de acordo com o nosso estímulo. Agora, sabe por que isso acontece? Vamos lá então, são vários motivos, mas pega o seu caderno aí, porque existe um fator central que na neuropsicologia é chamado de teoria behaviorista. Segundo ela, de uma forma muito simplificada, para cada comportamento que nós sentimos algum tipo de reforço, algum tipo de prazer, o nosso cérebro libera a dopamina, que é o neurotransmissor que a gente já falou por aqui, que basicamente reforça e solidifica este padrão. Afinal, nós queremos mais dopamina, o seu cérebro quer mais dopamina. Esse, no fundo, é o processo que vai criando aquela zona que a gente já conversou, a zona de menor dispêndio de energia do nosso cérebro. E para você entender exatamente como isso funciona e como recondicionar, vamos então fazer uma viagem no seu cérebro. Dentro do nosso cérebro existe um conjunto de estruturas chamado sistema límbico. Em termos evolutivos, o sistema límbico ele é bastante antigo e, de forma simplificada, a estrutura dele contém o hipocampo, que nos ajuda a formar memórias e a aprender, a amígdala, que contribui com as emoções, o corpo estriado, que é crucial para formar hábitos e também processar recompensas. Sumarizando, o sistema límbico contém o circuito ou o caminho de recompensa do nosso cérebro, que liga várias estruturas cerebrais responsáveis por controlar e regular a nossa capacidade de sentir prazer. Agora, por que isso é importante? Basicamente, sentir prazer nos motiva a repetir comportamentos. Alguns básicos, como por exemplo comer e outras ações que também são críticas para a nossa existência, mas também comportamentos que são importantes para quem de fato nós queremos ser, para os nossos objetivos, para a pessoa que nós queremos construir. Agora, como isso tudo acontece? Basicamente, uma potencial recompensa ou ainda uma expectativa de recompensa futura ativa as células na área tegmental ventral, ou VTA, no nosso mesencéfalo. E isso, basicamente, desencadeia uma reação em cadeia de ativação do nosso circuito de recompensa. A ativação das células atinge rapidamente uma parte fundamental do estriado ventral, chamado núcleo accumbens. Ele é frequentemente chamado de centro de prazer do nosso cérebro. Quando ativado,
Cada célula gera um sinal elétrico e este sinal elétrico faz com que a célula libere moléculas, neurotransmissores, que atuam como mensageiros químicos. Esses mensageiros químicos são recebidos por outras células. É assim que as células se comunicam entre si em um circuito neural ativado. Basicamente, o nosso cérebro tem muitos neurotransmissores diferentes que inclusive servem a múltiplas funções, além destas de recompensa que estamos falando. O pequeno espaço entre os neurônios é chamado de sinapse. A célula que envia a mensagem é a pré-sináptica e a célula receptora é a pós-sináptica. E o sinal elétrico vai causando mudanças ao longo deste processo. Na via de recompensa, os neurônios dopaminérgicos liberam o neurotransmissor chamado dopamina. E essas moléculas de dopamina liberadas passam pela sinapse, ativando outros neurônios e assim ativando mais áreas cerebrais a depender da intensidade do estímulo ou ainda do prazer sentido. Agora, por que tudo isso é importante? A única coisa que você precisa lembrar e entender de tudo isso que nós falamos é muito simples. Basicamente, uma ativação normal do nosso sistema de recompensa cria uma ancoragem, que é como se fosse uma certa marca no nosso cérebro que associa certos estímulos a recompensas. O cérebro basicamente aprende que determinados estímulos geram recompensas. E isso ocorre desde coisas que de fato satisfazem necessidades biológicas, como a alimentação, por exemplo, mas qualquer coisa que tenha nos feito sentir prazer, o cérebro vai buscar repetir para que ele sinta prazer novamente. E não se prenda a nomes técnicos, eu vou apenas comentar, mas você não precisa desses nomes, nem decorá-los e nem disso para entender. Esse sistema, basicamente, ele é formado por algumas partes essenciais do nosso cérebro, como, por exemplo, o núcleo accumbens, a área tegmentar ventral, ou VTA, e o córtex pré-frontal, que é relacionado à atenção, a gente já falou a respeito dele, a tomada de decisão, que é aquele guarda de trânsito do sistema de codificação. E, além disso, o núcleo accumbens, ele é às vezes chamado de o centro do prazer do nosso cérebro. De uma forma simplificada, quando ele é ativado, ele gera um sinal elétrico que faz o neurônio liberar neurotransmissores que são mensageiros químicos, como a dopamina, que a gente também já falou, por exemplo. Esses neurotransmissores, eles são liberados num pequeno espaço entre os neurônios, chamados de sinapse, e ali ativam outros neurônios e assim por diante, gerando uma reação em cadeia. Quanto mais intenso o prazer, mais intenso é esse processo e mais o seu cérebro quer repetir. Isso porque ele aprendeu que aquilo que foi feito gera prazer, ou seja, te faz bem, e isso vai só fortalecendo este padrão. Quando a gente usa as técnicas de ressonância magnética funcional para mensurar a atividade cerebral, como está acontecendo ali naquele momento, ou seja, como se fosse uma fotografia do nosso sistema elétrico dentro do cérebro em funcionamento, a gente vê que essas áreas envolvidas durante uma situação prazerosa, como uma interação social, como redes sociais, como sexo, alimentos prazerosos, música, dentre outros, no fundo, a gente de fato está estimulando exatamente esse sistema. Agora, como eu te mostrei no estudo do nosso primeiro episódio, a liberação desses neurotransmissores de prazer, eles ocorrem não somente durante, mas sim antes, na forma de expectativa. Então, se você tem uma expectativa de prazer em alguma coisa, essa expectativa em si gera essa liberação. E isso é exatamente a codificação. Você espera porque você codificou que ali existe prazer e essa expectativa libera o prazer, codificando ainda mais. Repare, nada aconteceu na vida real enquanto você está somente na expectativa. É apenas uma expectativa. E isso é um sinal que você mesmo está enviando para o seu cérebro, já gerando a liberação. Agora, qual é o problema disso? É que a galera do grupo dos 99% codificou a expectativa de prazer aonde? Em geral, fora da vida. O prazer está na fuga, está fora da vida, está nas redes sociais, está no Netflix, está em ficar largado no sofá, está em comer um brigadeiro. Por sinal, só de pensar nele, alguns já salivaram por aí, não é? Agora, trabalhar, ler, estudar, ir na academia, qual é a sua codificação de expectativa? Isso te motiva? Isso te gera prazer ou uma sensação de trabalho, algo que é incômodo, dor? Em geral, é exatamente isso. A gente tem prazer em fugir da vida, mas das coisas que mais nós queremos, dos nossos desejos reais, dos nossos objetivos, nós codificamos dor. Em última instância, a gente ensina o nosso cérebro a querer fugir. E isso é viver uma vida tipo a do filme Clique, com um controle remoto em que o ator basicamente quer avançar a vida real, porque na vida real não tem prazer. Quando isso acontece, o seu cérebro, ele é categoricamente o seu maior
inimigo. É como se a rede elétrica da sua casa estivesse ali alimentando qualquer coisa, menos a sua casa. Lembra no episódio número 1 daquela coluna desejo versus prazer? Nesse contexto, já não importa mais qual desejo você tem, desejo uma família, desejo carreira, desejo saúde. Por quê? Porque o prazer não está na saúde, está no brigadeiro. O seu cérebro não entende desejo, porque o prazer sim, ele entende. O prazer está codificado, prazer é químico, é concreto, é real. Pega um brigadeiro, melhor sensação do dia, que delícia esse brigadeiro, nossa, isso que é viver. Você está ali simplesmente ativando o seu sistema de recompensa a milhão. E o desejo? Poxa, eu desejo saúde. Saúde? Que raios que é saúde? Desejo crescer profissionalmente. Que raios que é isso para o seu cérebro? Desejo ficar rico, controle emocional, ter foco. Isso é tudo um conceito. Conceitos, inclusive, puramente abstratos. Nem você sabe o que você tem que fazer para chegar nessas coisas. Só sabe que isso vai dar trabalho. E aí o cérebro tem um prazer concreto, real, de um lado, e uma nuvem abstrata de algo que simplesmente é associado a trabalho de outro lado. Para qual lado você acha que ele vai? Para o lado do prazer, que é concreto, ou para esse lado abstrato que ele nem sabe para onde ir? No fundo, ele quer avançar nessa direção. Ele tira o foco da vida real porque ela é chata, ela é abstrata. Agora, o prazer não. O prazer, ele é concreto. Nesse momento eu te pergunto, o que você fez com o seu cérebro? Besteira, codificou tudo errado. Até porque todas as reais recompensas, as mais valiosas, estão todas depois do trabalho. Eu quero um corpo legal, você precisa trabalhar. Eu quero crescer profissionalmente, você precisa trabalhar. Qualquer coisa que você queira na sua vida, você precisa trabalhar. Mas qual é a codificação que você deu para o seu cérebro em relação a trabalho? Não é positiva, imagino eu. Pelo menos em geral é o que as pessoas costumam fazer. Enquanto o seu cérebro não estiver codificado a focar, você nunca vai ter foco. O mesmo vale para saúde, produtividade, um corpo legal, relacionamento, carreira e por aí vai. Não adianta ter desejo, não adianta força de vontade, não adianta uma motivação extrínseca. Ah não, André, mas eu tenho muita força de vontade, eu vou conseguir. Ano novo, tudo vai ser diferente. Vai lá, tente. Cedo ou tarde, muito antes do que você imagina, você vai perceber que não basta força de vontade. Quer ver como a gente usa de uma forma completamente equivocada o nosso sistema de recompensa? Vamos então falar sobre compensações. Eu vou te dar apenas um exemplo, lembre disso, é apenas um exemplo de um padrão codificado. Mas vamos lá, tente se lembrar o que você faz quando você tem algo entediante a ser feito no seu trabalho. Em geral, o que costuma acontecer é o seguinte, as pessoas vão deixando tudo aquilo que não é prazeroso para o último momento, mas cedo ou tarde a pessoa começa a fazer, até porque em geral o prazo começa a chegar e aí a pessoa inicia a atividade. Mas a pessoa começa, porém, minutos depois, chega ali uma notificação aqui no celular. E aí você começa e a notificação fica lá brilhando, instigando o seu cérebro a buscar aquela informação, especialmente porque em geral a notificação não te diz tudo, é apenas um pedaço e você fica curioso para saber e ver o resto. Essa expectativa, essa curiosidade libera um pouquinho de dopamina. E aí chega outra mensagem, mais dopamina. Cedo ou tarde você não aguenta e você pega o celular e olha. Enquanto isso, o seu trabalho não deu nada de dopamina. Logo, é o seu cérebro simplesmente sendo abduzido para dentro do celular, até que você se dá conta que não poderia ser assim e que você tinha outra coisa a fazer, e aí você volta, mas você fica alternando a atenção entre cá e lá, trabalho e celular, trabalho e distração, trabalho e qualquer outra coisa mais prazerosa, até que chega num momento na vida em que você começa a olhar para o celular, mesmo que não tenha nada nele, nenhuma notificação, nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Você simplesmente pega o celular como se fosse uma tentativa de desespero, de busca de prazer, simplesmente porque a vida não tem mais prazer e você codificou este padrão no seu cérebro. É uma tentativa desesperada de busca de prazer, um cérebro inconscientemente indo para aquela direção, e essa é uma prova cabal que você tem zero controle de você. Um celular sem nenhum tipo de notificação controla o seu cérebro mais do que você controla ele. E aí a gente percebe que o indivíduo de fato ele está numa rotina que não o agrada, afinal qualquer coisa é mais estimulante do que a própria rotina. E chega o momento da palavra compensação. O indivíduo
compensa a rotina chata com qualquer outra coisa mais legal. Ao invés de resolver essa rotina, resolver os seus problemas, as suas tarefas, o seu dia a dia, o cérebro vai aprendendo a fugir do desconforto. E para onde o cérebro foge? Para onde você codificou prazer. Distrações, Netflix, comida prazerosa, reclamar, jogar a culpa no outro, dormir, se jogar no sofá. Mas eu vou te mostrar que isso já é ruim e piora ainda mais. O fato é que logo nós temos um cérebro fraco, sem energia para fazer outra coisa, e aí temos a nossa zona de menor dispêndio de energia. Lembra dela? Qual é a energia que um cérebro fraco assim tem para sair dessa zona? É simplesmente nula. Você tenta e volta. Começa as coisas e para. Você tenta e se distrai. Começa a dieta e para. Muita iniciativa e pouca acabativa. Chega o absurdo de um indivíduo não controlar nem o que passa na própria boca. Ele quer manter a saúde, mas quando ele vê, ele já está comendo uma coisa diferente daquilo que ele mesmo estabeleceu para ele. Zero controle próprio. E para piorar, um padrão leva ao outro. Vamos pegar um padrão ruim, qualquer que seja. Perder a hora ao acordar, serve? Vamos lá então, o camarada perde a hora e ele já acorda tenso. Esse é, portanto, o padrão do estresse. Ele come qualquer coisa que dá tempo, padrão da alimentação ruim. Ele sai no trânsito atrasado, brigando com todo mundo, padrão da falta de controle emocional. E aí claramente ele vai chegar atrasado e fica ansioso, chega no trabalho já completamente alterado emocionalmente. Automaticamente ele não consegue focar e começa a procrastinar. Não faz nem metade do que ele tinha que fazer, zero produtividade. E aí ele compensa através de um doce. Sente ali o prazer na hora, mas depois o doce tira a energia, dá aquela sensação de energia alta e depois uma queda de simplesmente baixa energia. E nisso o dia acaba, a pessoa chega em casa chateada, que ela fez muito menos do que ela gostaria e simplesmente ela quer compensar nas redes sociais ou Netflix, afinal ela merece. Merece o quê, cara pálida? Você se destrói o dia inteiro, não faz nada de útil, nada de concreto, além de criar padrões que só vão te destruir, mas merece. Conceito esquisito esse de merecimento. E aí a pessoa, basicamente, ela vai se prendendo a padrões aleatórios, eventualmente até outros vícios. Esse é de fato o seu sistema dando curto-circuito. Exatamente como acontecia com a Alexandra, uma das alunas portuguesas do Brain Lab. Veja só. Via muita televisão e eu assistia a 4 ou 5 séries semanais. Estava sempre cansada, dormia muito, dormia 10 horas e acordava cansada. Depois a sensação de fazer e de concretizar uma sensação tão boa que depois que torna-se um círculo vicioso positivo. E isso tudo foi de facto relativamente ao curso. Eu modifiquei, deixei de fumar, foi uma coisa que eu já falei algumas vezes, porque de repente associei o fumar àquela vida antiga. E agora quando penso em fumar, penso, não, fumar significa aquela vida de adiar as coisas, de não fazer, de deixar para depois, e eu não quero ser assim, portanto vou continuar sem fumar e já não fumo desde 12 de março. Este curso foi assim uma revolução na minha vida. Eu estou super feliz, estou super contente. O entendimento disso te faz sair do mundo da compensação. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: o essencial é invisível aos olhos. E isso é invisível, está escondido até da sua consciência. O papel do Brain Power é exatamente esse: tornar o invisível visível, para que da próxima vez você perceba que o seu cérebro está fazendo isso e você pegue ele no pulo. Muitos dos nossos padrões que nós vamos codificando, eles são basicamente ocultos. Nós só percebemos que tem algo de errado acontecendo, mas nós não temos ideia de que está acontecendo de fato. Essa é a maior missão do Brain Power, trazer esta clareza. Agora, qual é então a diferença entre compensação e felicidade? Vamos lá, eu vou ser didático aqui porque eu espero que você de fato não repita mais isso. Quando você tem, portanto, uma rotina que sobrecarrega o seu sistema de recompensa e você pensa, eu mereço algo, primeiro a gente já falou que esse conceito de merecimento, ele é esquisito. Merecer é aquilo que acontece quando você fez algo de fato construtivo, algo positivo e você merece algo em troca. Jamais é merecimento dizer, o meu dia foi uma porcaria, eu não fiz nada construtivo, não cuidei do meu corpo, não fiz esporte, não trabalhei direito, comi um monte de porcaria e eu mereço uma recompensa. Eu acho até um tanto quanto engraçado. Merece o quê? Que mal lhe pergunte.
Cuidado com essa frase eu mereço. Ela geralmente mascara uma compensação. Compensação, portanto, é aquilo que você faz quando você está num dia que drena a sua energia. Talvez a sua energia caiu do 0 para -1, -2 e você quer voltar para o 0. Você perde energia, -1 e você compensa, volta para o 0. E aí no dia seguinte o que acontece? -1 de novo e você compensa, voltando para o 0. Mas fica uma pergunta no ar. E o tal de +1, +2, +3, o lado positivo da equação? Compensar te coloca no 0. Mas e a real felicidade? Ela fica onde? Felicidade de crescimento, de contribuir, de gerar valor. A maior parte das pessoas sequer parou por um segundo na vida para pensar a respeito disso, mas segue solidificando este padrão da compensação. Dia insatisfatório, busca uma compensação e isso vai fazendo com que ela se afaste de uma vida de satisfação, de crescimento, de orgulho e de felicidade. A gente não pode se privar de algumas coisas. Você não pode se privar de felicidade por conta de um padrão besta como esse. Você não pode aceitar isso. Você não pode ter padrões que vão contra os seus objetivos, contra a sua felicidade, contra o seu crescimento, padrões que te destroem. E você também não pode passar a vida inteira lutando contra padrões errados. Você precisa aprender a criar e ser aliado de padrões corretos. E é muito fácil você saber se o seu padrão atual ele é certo ou ele é errado, porque não sou eu que digo é certo ou é errado. Não existe isso de algo correto ou algo errado de uma forma universal. Não sou eu que tenho esse direito de te dizer isso é errado ou isso é certo. É você mesmo. E para isso eu vou explicar o critério para que você possa fazer esse processo. Por exemplo, eu sinto uma satisfação tremenda, muito orgulho, eu tenho vontade de contar, de viver e de reviver cada momento em que eu faço algo que pode impactar a vida de outras pessoas, especialmente se a cada dia eu puder e de fato conseguir impactar mais pessoas de um jeito mais profundo, porque isso está alinhado ao meu talento, isso está alinhado à minha missão. Felicidade é isso. É algo que te orgulha, algo que você contaria como seu legado, com boca cheia, falando isso realmente eu fiz com uma satisfação tremenda. Para toda e qualquer pessoa, você adoraria contar. Se eu fosse, por exemplo, numa entrevista de emprego, eu diria com muito orgulho, eu estou impactando milhões de pessoas com o Brain Power. Agora, te pergunto, será que alguém diria com o mesmo orgulho, com a mesma satisfação e com a mesma felicidade que passou todos os finais de semana largado no sofá vendo Netflix? Netinho, sabe o que aconteceu? Vovô zerou a vida. Sabe por quê? Eu vi tudo que tinha no Netflix. O netinho vai olhar e falar, sério, vovô? E o que mais o senhor fez na vida? Isso pode ter dado satisfação naquele momento, mas esse é o prazer que vem de uma compensação. Compensação, portanto, não gera orgulho, não deixa legado nenhum. E o critério é exatamente esse, é um só. Eu me orgulho de ter condicionado o meu cérebro para ter este padrão? Eu contaria de boca cheia para as pessoas? Ou eu estou de fato codificando algo que realmente faz sentido? Ou uma prisão de padrões que eu não quero em mim? A cada dia, padrões que me prendem de um jeito cada vez mais sólido. E eu realmente gostaria de fazer outra coisa, mas eu não consigo. É um padrão que é uma prisão e simplesmente não me deixa ser quem eu nasci para ser. Padrões que estão a cada vez mais sólidos, mais fortes e eu tendo a cada vez menos controle de mim mesmo. Ok, então já entendemos que o nosso cérebro busca prazer dentro da nossa jornada, ele é condicionado a agir dessa forma. Agora, a pergunta que fica é, aonde está o prazer nas pessoas que conseguem os maiores resultados na vida? Pessoas que realmente conseguem feitos que trazem orgulho, trazem satisfação. Porque, no fundo, o prazer está lá no final da jornada. Aonde fica o prazer das pessoas que conseguem esses melhores resultados? E eu vou te contar, ele está no único lugar em que naturalmente não há prazer, que é na dor do processo. Resumindo, as pessoas que conseguem os melhores resultados na vida, elas mostraram para o cérebro delas que o prazer está na dor do processo. E eu sei que vai parecer inicialmente algo absolutamente contraintuitivo, mas vai ficar mais claro para você. Por exemplo, um estudante, ele não fica feliz com estudar e sim feliz quando passa na prova. Porém, são coisas meio excludentes, não é? Quando você fica infeliz com estudar, mas feliz com passar na prova. Como é que você passa na prova?
se você não estuda para passar na exata mesma prova. Ele só consegue passar na prova se ele alocar prazer ao processo. Da mesma forma, quem malha tem prazer de ter um corpo bacana, mas ele só terá este corpo se a pessoa alocar prazer no processo. A resposta é, portanto, busque a dor. Nós precisamos condicionar o nosso cérebro a buscar a dor, a ressignificar a importância desta palavra dor. O processo, ele é doloroso, mas quando a gente consegue trazer prazer para o processo, a gente vira uma chave. É exatamente este o ponto que você precisa entender. No exato instante que você entende a importância do processo, que o nosso cérebro entende inicialmente como dor, você vira essa chavinha na sua mente. E essa é uma chavinha que já virou na mente de todas as pessoas de maior resultado do mundo. Literalmente todas. Não há atleta, não há executivo, não há um empreendedor, ninguém que teve resultado que não entendeu isso. Agora, eu sei que se você nunca parou para pensar a respeito disso, tudo isso vai parecer uma tremenda loucura em um primeiro momento, mas já vai ficar muito mais claro para você. E antes de eu revelar este segredo, pense comigo. Se o cérebro pode sentir prazer parado em um sofá, por que raios ele vai querer buscar prazer no esporte, buscar prazer no trabalho duro, no aprendizado, em gerar valor? Tá doido? Imagine só, é muito mais fácil ligar uma televisão e sentir prazer. Pronto, o prazer está ali imediatamente pronto para você receber. Eis que neste exato instante surge um indivíduo procrastinador e preguiçoso, porque o cérebro vai aprender direitinho que ali existe prazer, e um prazer absolutamente fácil, barato. É só ligar a televisão que imediatamente o prazer está ali à sua disposição. E você está, neste contexto, usando a sua codificação mental contra você. Se assim que acaba o dia, você vai lá para o Netflix, você criou um padrão. Sempre que você sente fome, você pega um docinho, você criou um padrão. Sempre que você tem ali uma tentativa de concentração, mas o seu celular brilha do seu lado, você vai condicionando um padrão. Mais uma vez, a concentração é dor e o celular é prazer. E aonde vai o cérebro fraco? Padrão de prazer mais imediato. Se alguém começa a falar com você e você se irrita sem sequer saber o que a pessoa vai te falar, você mais uma vez começa a criar um padrão. Roer a unha quando você está nervoso, um padrão. Comer porcaria quando você está estressado, um padrão. Você começa a trabalhar e logo se distrai, mais um padrão. Isso é nada mais do que um cérebro fraco, que diante do desconforto, ele busca o prazer mais imediato e o mais fácil. Agora, e se eu te dissesse que se você quer resultados grandiosos na sua vida, você tem que codificar o seu cérebro a uma única coisa: buscar a dor. E é exatamente isso mesmo. De novo, eu sei que pode parecer contra-intuitivo, mas é buscar a dor. Se você não abraçar a dor, você não fez a atividade pela atividade, você fez a atividade pela recompensa. O tenista que joga tênis pelo esporte, pelo tênis, pelo prazer de jogar, ele tem muito mais resultado do que aquele tenista que joga olhando o placar. A luta em si, ela é o objetivo, o processo é o objetivo. Porém, o processo dói. Ele é o seu desafio, ele é o seu objetivo. Isso porque você é a dor que você escolhe. Vou repetir, você é a dor que você escolhe e nada mais. Se você escolhe abraçar a dor da academia, esse é o seu corpo. Se você escolheu abraçar a dor de organizar a sua casa é isso. Se você escolheu abraçar a dor de ser paciente, mesmo quando no seu relacionamento o seu companheiro não corresponde, o seu relacionamento é isso. Na verdade, você tem um relacionamento. A dor de me esforçar no trabalho, na minha carreira, automaticamente cria uma carreira. Se você não tem um cérebro forte o suficiente para abraçar nenhuma dor, então você não tem o corpo que você gostaria, não tem a carreira que você gostaria, não tem o relacionamento que você gostaria, não tem a capacidade de foco que você gostaria, não tem o conhecimento e a cultura que você gostaria e provavelmente não tem os recursos financeiros
que você gostaria. Agora, por outro lado, se você codifica o seu cérebro e o fortalece para abraçar as dores certas, você tem o mundo aos seus pés. Você é a dor que você escolheu abraçar. É assim que se mede a força e a resiliência mental de alguém, e é assim que você consegue antecipar qual é o nível de impacto que um indivíduo pode gerar no mundo. Resiliência é a propriedade da física que confere a um objeto o poder de deformar e retornar ao estado original. Um objeto rígido, quando ele é deformado, ele quebra. Um objeto resiliente, quando ele deforma, ele volta. É por conta disso que aprender inglês dói, mas não aprender inglês também dói. Fazer exercícios físicos dói, mas não fazer também dói. A diferença é quando dói. Um dói agora e o outro dói depois. Um cérebro fraco simplesmente não abraça nenhuma dor. E é exatamente isso que não pode acontecer, porque você é a dor que você escolhe abraçar. O seu sistema de codificação, ele vai indicar inconscientemente para o seu cérebro a dor que ele quer fugir. Se você construiu o seu sistema de codificação de uma forma equivocada, meus pêsames. Ou você recodifica o seu cérebro e muda isso de uma forma urgente, ou você está restrito a uma vida que um animal qualquer tem. Uma vaca, um suricato, uma lhama, que simplesmente recebem o prazer de curto prazo e evitam a dor. Você é a dor que você escolheu abraçar. Conscientemente, nós humanos podemos escolher a dor, mas nós precisamos ir além da consciência. Nós precisamos condicionar o nosso cérebro para que ele entenda que crescer dói, ser produtivo dói, mudar o seu corpo dói. Escolher a dor certa, recodificar o seu cérebro e abraçar essa dor é exatamente o que gera as pessoas do grupo do 1%, aquelas pessoas que vão na frente, que lideram, aqueles que nos inspiram e aqueles que de fato vão em primeiro lugar porque eles enfrentam dores que poucos enfrentam. É a dor de você ir a lugares que poucos foram, acessar lugares que poucos acessaram, quebrar barreiras, muitas vezes barreiras externas, mas em geral as barreiras são internas. Essa inclusive é a maior prova de que existe naquele momento algum limite sendo rompido. Quando você rompe barreiras internas, você começa a evoluir, mudar de patamar, que é exatamente o processo de romper limites que você tinha em você mesmo. Você sabe onde uma pessoa vai chegar exatamente pelo quanto de dor o cérebro dela suporta. Ponto. Se você se distrai em segundos, o seu cérebro não suporta nem alguns segundos. E cá entre nós, não parece isso uma demonstração de força? Você precisa treinar o seu cérebro para que ele construa essa resiliência. Isso é o que de fato constitui a força. Isso é o que de fato determina o seu controle de você mesmo. A resiliência de um indivíduo é muito mais determinante para o quanto de fato ele vai andar, o quanto ele vai progredir e o quanto ele vai movimentar outras pessoas naquela mesma direção. E eu pergunto mais uma vez, de que importa apenas o desejo? Eu desejo crescer, eu desejo evoluir. Óbvio que desejo importa, mas desejar, cá entre nós, é muito fácil. É só desejar. Deseja aí alguma coisa agora e pronto. Todo mundo tem um desejo, isso não gasta nenhuma energia. É inerente a todos os seres humanos, porém, apenas aqueles que chegam à frente têm algo a mais. Existe ali alguma diferença. E essa diferença, ela é chamada de resiliência. É a força mental que você constitui, é o seu poder e a sua capacidade de tolerar a dor e ainda assim seguir adiante. Enfrentar a dor é muito mais importante do que sonhar, do que desejar, porque isso significa que você tem barreiras, você reconhece que você tem barreiras, que você tem padrões cerebrais a serem rompidos, mas a sua força mental é maior do que a barreira que você está enfrentando. Ou seja, é quando você internamente é maior do que a realidade. Neste momento, você deforma a realidade.
você muda a realidade, você evolui a realidade, você gera valor e ali você beneficia o mundo. As pessoas que beneficiam o mundo geram valor e recebem a sua devida parcela de valor em contrapartida. Agora, guarde isso. Eu vou te falar algo que é determinante para você realmente evoluir e mudar de patamar. Você está preparado? Então vamos lá. É exatamente essa capacidade de você deformar o mundo com base nessa força mental que nós falamos, alinhado ao nosso talento, que é o que nós mais precisamos adquirir. É exatamente quando a gente tem a junção destes dois elementos que nós temos duas forças trabalhando a nosso favor, o nosso talento e uma resiliência que nos faz ir apesar da dor. Essa junção pouquíssimas pessoas têm. Nós precisamos vencer a dor. É um pouco mais sobre a junção desses elementos que a gente vai conversar no nosso próximo episódio, o efeito que isso tem no nosso cérebro. Agora, por que isso é importante? Porque basicamente, raramente a gente sabe dizer na ponta da língua qual é o prazer das pessoas que nós admiramos, mas eu imagino que você saiba exatamente quais foram as dores que as pessoas que você admira e elas abraçaram. Imagino que você admirava Ayrton Senna. Eu também. E eu confesso que eu não tenho ideia do que gerava prazer para ele, mas eu sei na ponta da língua as dores que ele decidiu abraçar, que é treino intenso, disciplina, intensidade, constância. No caso dele, assim como de todas as pessoas, a tolerância à dor maior do que a média das pessoas levou ele à posição que ele chegou. Assim como qualquer grande nome que você tenha como ídolo e que você reconheça, Michael Jordan, Elon Musk ou qualquer pessoa. Imagine só Steve Jobs, dominado pela procrastinação. Neste exato instante, o mundo perderia um gênio. Por quê? Porque aquilo é muito fácil, é o prazer de curto prazo dominando a pessoa e sugando o indivíduo do mundo. Qualquer padrão que você é preso, você simplesmente some do mundo. Buscar prazer é fácil demais. Mais uma vez, qualquer animal faz isso. Uma vaca, um cachorro, um camelo. Você nunca vai ver uma vaca querendo correr uma maratona, querendo barriga tanquinho. Isso é algo que simplesmente é de chance nula, porque ela não tem força mental para tal. Você é do tamanho da dor que você decide abraçar. Isso porque é essencial que você tenha isso do seu lado consciente, porque inconscientemente o seu cérebro vai buscar o prazer. Agora, cabe a você escolher e recodificar o seu cérebro a buscar a dor. Porque pensa comigo, no exato instante que você cede ao prazer de curto prazo, mais uma vez, você some do mundo. E some mesmo. É isso que você quer da sua vida? Ser um nada, um ninguém, mais um na multidão, apenas invisível? Repito, pegue qualquer pessoa que você admira, mude nela somente isso que eu acabei de falar, pronto, ela sumiu do mundo. Será que você não é hoje essa pessoa que sumiu do mundo e está se poupando dessa maior virtude que nós temos, que é a vida? Infelizmente, a resposta é sim para muita gente, porque elas ficam presas a um cérebro fraco. Consequentemente, preguiça, procrastinação, falta de foco, energia baixa, zero controle emocional, simplesmente são a rotina diária destas pessoas. Que horas essas pessoas vão realmente acordar para a vida e tomar a decisão do basta? Isso é algo que nós todos queremos. O nosso cérebro sente muito prazer no progresso, mas para que a gente tenha direito a esse prazer, a gente tem que conseguir abraçar a dor, criar impacto, viver o seu talento, crescer, evoluir, gerar riqueza, ter um corpo bacana. A gente precisa de conquistas, a gente quer conquistas. Controle é, mais uma vez, o único superpoder que um adulto pode querer ter em vida. É assim que você constrói liberdade, a liberdade de ser quem você é, gastando menos energia e sobrando mais tempo para você aproveitar essa coisinha mais ou menos importante chamada vida.
E eu digo no tom pejorativo porque muita gente faz exatamente isso, simplesmente trata como algo mais ou menos importante, um dia eu vou resolver. Não seja esta pessoa. Eu já trouxe até aqui vários conceitos para você. Você olha só, entendeu como o cérebro funciona, como funciona o sistema de codificação do seu cérebro, cada um dos padrões cerebrais que são inconscientemente repetidos. Você entendeu a sua zona de maior eficiência de uso da sua energia, que te permite viver uma vida sem arestas, a vida de ser quem você realmente é, porque você constituiu padrões e o seu cérebro inconscientemente repete sem que você tenha que se forçar a ser aquilo que você não é. Ou seja, o seu cérebro pode sim codificar e começar a repetir naturalmente aquilo que você deseja, visando ainda economizar energia, economizar tempo, ou seja, tudo isso, mas agora alinhado a você, alinhado aos seus reais objetivos. Eu espero que essa dinâmica e esse contexto esteja começando a ficar um pouco mais claro para você, que você pode sim ter um cérebro que trabalha a seu favor, desde que você mostre para ele a importância de abraçar a dor, a importância de treinar o cérebro para que ele seja resiliente o suficiente para abraçar a dor e atacar cada uma das dores que você tem. A sua força é medida pela intensidade que você consegue abraçar cada uma destas dores. É exatamente esse condicionamento, cada um desses estímulos que você vai oferecendo para o seu cérebro ao longo da sua vida, que vão ali estabelecendo os seus padrões. Como eu já disse, estabelecendo as suas fiações. E uma vez estabelecida esta fiação, tudo continua funcionando inconscientemente. Se você quer um resultado diferente, você precisa redesenhar o sistema de codificação do seu cérebro e para isso você precisa entender como estimular o seu cérebro de uma forma diferente. Com o método adequado, qualquer padrão inconsciente pode ser recodificado. E eu repito, qualquer. Vamos pegar de exemplo um padrão para que você veja que mesmo quando nós estamos 100% inconscientes, de fato a gente pode sim recodificar. E eu vou fazer isso para te provar que funciona mesmo sem nada de consciência. Quando você está dormindo, você está literalmente inconsciente. Olha só o que a Juliana fala. Esse André Burick não tá brincando não, tô admirada. Então eu acordava na hora que o despertador tocava, tirava várias sonecas. Hoje eu quero tirar essas sonecas e meu cérebro simplesmente não deixa. Eu fico, ai não dá, tenho que levantar. Ou ainda, olha o caso da Érica. Acordar cedo pra mim, nossa, era uma tragédia, era horrível. Hoje eu simplesmente, até inclusive aos finais de semana, eu acordo cedo. Gente, sabe, é algo assim, é automático. Repito, isso vale para qualquer padrão. Foco, produtividade, procrastinação, baixa energia, controle emocional, ansiedade, estresse e por aí vai. A base de uma vida leve, feliz, bem vivida é você escolher quais são os seus termos e você assim recondicionar cada um dos seus padrões errados e aí viver o seu talento, entregando isso com intensidade para o mundo. Como eu comentei, até a liberdade financeira vem de quanto você consegue achar o seu real talento e usar isso não só para você, mas você também expande isso para mais pessoas. É quando você ajuda outras pessoas a resolverem o problema que aquele seu talento consegue resolver e aí você vai lá e leva o seu talento para essas pessoas, ou seja, você escala aquilo que você já faz de jeito natural para outras pessoas e elas sozinhas não conseguiriam. É como se você estivesse ali num momento de controle, você agindo na sua melhor versão, levando o que de fato é você para o mundo. O inverso disso é como se você tivesse um controle remoto de você, mas que você não controla. Quando você vê, você já está lá procrastinando. Você vê, você já está sem foco, sem energia, simplesmente pausou a vida. E algumas pessoas, para piorar, têm não somente tudo isso, mas a fiação deste controle do sistema de codificação é tão mal feita que dá curto-circuito o tempo inteiro. É briga de todos os lados, reclamação, perde energia, estresse o tempo inteiro, um caos completo. No próximo episódio, a gente vai falar exatamente sobre isso. Não somente de como deixar de viver regulado por um controle remoto de você, mas
que você mesmo não controla, para que você não mais perceba que você está fazendo aquilo que vai contra o seu desejo. Se você quer acordar em uma hora específica, você precisa conseguir respeitar o seu próprio desejo. Se você quer se alimentar de determinada maneira, você precisa conseguir respeitar a sua alimentação. Se você quer focar, você precisa conseguir focar. Não há nada que te impeça fora de você. O jogo é dentro. Você precisa mudar o seu sistema de codificação cerebral, que é exatamente o que a gente vai ver, mas também eu vou te mostrar como você pode achar o seu núcleo central, o seu talento, a sua forma de gerar valor para o mundo, para que você possa finalmente se jogar no mundo, afinal, ele aguenta. E é exatamente aí que a gente fortalece o nosso grupo do 1%, o movimento rumo ao 1%. Hoje foi bastante conteúdo, espero que você tenha anotado tudo por aí, mas o fato é que a gente subestima o poder dos pequenos esforços que a gente faz no dia a dia, como por exemplo o que você teve aqui hoje. Isso é muito normal. Se você olhar para as pessoas que têm mais resultados, parece que elas estão anos-luz adiante, mas foi exatamente de pouco em pouco que elas foram se recodificando os seus padrões. Se você olha hoje para os alunos do Brain Lab, eles reprogramaram seus padrões e parecem anos-luz distantes. É uma galera que hoje você vê na expressão facial o nível de satisfação com a própria vida, uma certa emoção que emana da pessoa. Mas o fato é que eles também começaram com padrões iguais aos que você tem ou até piores, como a Márcia, por exemplo. Eu estava muito desfocada, que eu precisava fazer muitas coisas e não conseguia fazer por falta de foco. Ou falta de energia, como o Felipe. Eu acordava de manhã sem energia, sem vontade de trabalhar. Que aí levava à procrastinação, como o caso da Andressa. Eu procrastinava demais. Que levava a um processo de desbalanceamento da alimentação, como a Eileen. Sabia que tinha que mudar minha alimentação, sabia que tinha que praticar exercícios físicos, mas aquilo me custava muito. Que obviamente mexe com o peso, como a Camila. Desde que eu me entendo por gente, eu tenho um problema com peso. Que aí faz a pessoa não se sentir muito bem com ela mesma, não se sentir tão encaixada e ela não se joga nas coisas, como o João. Sou uma pessoa muito retraída, muito na minha, né? E eu não gostava de ser assim, né? Que levou a uma vida de falta de controle emocional, como o Elísio. Eu era uma pessoa estressada, revoltada, brigava com tudo e com todos. Que aí começa a dar sintomas dos mais diversos. Dor de cabeça, tensão nas costas, alguns descontam até na coitada da unha, como a Gisele. Eu ruí as unhas. Você já percebeu, né? Tudo isso é consequência de padrões cerebrais e todas as pessoas têm os padrões que precisam ser eliminados. No exato instante em que você rompe um padrão, uma nova pessoa começa a surgir. E toda jornada, ela sempre começa de um começo. É importante que você esqueça a distância e foque sempre no primeiro passo. É lembrar que o resultado vem de pequenos esforços diários e é nisso que você tem que focar. Sempre olhar para o próximo primeiro passo. Essa é a expressão, focar no processo, exatamente como nós vimos na aula de hoje, e foi exatamente isso que cada um destes alunos fizeram. É isso que eu chamo de plantação, agir de forma intencional e constante. Quando você planta ação, você colhe resultados. Essa, inclusive, é a tarefa que está no PDF aqui desta aula. O segredo do sucesso é dar pelo menos, mas pelo menos mesmo, um passo por dia na direção do seu objetivo. E vamos lá, para isso então, existem duas maneiras. Uma que é a mais simples e uma que é muito mais duradoura. A simples é exatamente o primeiro desafio deste vídeo, que eu gostaria que você colocasse em prática já amanhã. Você está dentro? Então vamos lá, se você respondeu que sim, os passos estão detalhados aqui nesse PDF abaixo, mas a sacada é que você precisa fazer uma atividade simples para treinar o seu cérebro para que ele faça aquilo que é importante. Basicamente, você vai ter que pegar a decisão que você tomou, a decisão do basta na aula inicial e identificar um primeiro passo para que você possa dar amanhã. E é amanhã mesmo, não é hoje e nem depois de amanhã. É uma coisa pequena e fazer isso logo cedo, antes até de comer, antes de qualquer coisa, antes de pegar o celular na mão. Esse é o momento do dia em que basicamente o seu cérebro ainda está mais calmo. Você não engrenou nas atividades e a área do seu cérebro relacionada ao risco está
calma e você pode, por conta disso, focar naquilo que é o mais importante com mais tranquilidade. Agora, depois disso, você precisa ativar o mecanismo de recompensa do seu cérebro no jeito que eu vou ensinar, criando para isso algum tipo de recompensa. Uma recompensa simples, mas eu explico isso no PDF. Essa é a primeira opção. De certa maneira, é um truque, mas vai te dar o prazer logo de início e fazer você começar ali a engrenar, porque no fundo isso vai pouco a pouco recondicionando seu cérebro. Agora, a segunda opção, ela é muito mais profunda, duradoura e transformadora. Você não depende de truques assim e ela envolve você entender como o seu cérebro funciona, como ele toma decisões, como recodificar padrões antigos e como inserir novos através da neuroplasticidade que a gente vai discutir na nossa próxima aula, mas ir fazendo o seu cérebro se alterar fisiologicamente, até você reprogramar completamente o sistema de codificação do seu cérebro para que ele faça exatamente o que você quer que ele faça de uma forma natural. É isso que eu chamo de ter um cérebro programado. É quando você decide focar e o seu cérebro contribui com isso. É quando você quer se alimentar bem e o seu cérebro te ajuda nisso. É quando você quer ir na academia e de fato você tem um cérebro que está trabalhando a seu favor. Este segundo caminho é um processo de 8 semanas junto comigo que acontece ao longo do treinamento mais completo do Brain Power, chamado Brain Lab. Na verdade, vai muito além de um treinamento mais completo sobre o seu cérebro, porque cada aluno segue uma sequência de aulas diferentes, customizadas de acordo com um mapeamento que vai ser feito antes da gente começar, que é um diagnóstico de cada aluno para saber exatamente quais aulas você precisa receber, aulas ligadas aos padrões que de fato você tem, incluindo padrões que podem parecer ocultos para você. E eu confesso que sempre foi um sonho fazer um treinamento que pudesse ser perfeito para cada aluno, respeitando a sua individualidade. Exatamente porque cada sistema de codificação é individual, cada pessoa é diferente, então a gente precisa mapear o seu sistema de codificação para que a gente possa alterá-lo, para que você tenha um cérebro alinhado ao que você quer e precisa para ter a vida que você merece viver. E eu sei que neste momento muitas pessoas já estão perguntando como é que tudo isso vai funcionar. O que vai acontecer é que na próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã, eu vou abrir uma nova turma do Brain Lab e no próximo vídeo eu vou explicar exatamente o que você pode fazer para entrar nesse treinamento que vai, em primeiro lugar, mapear o seu cérebro e te dar absolutamente todos os passos, todos os caminhos, todos os métodos baseados na neurociência, neuropsicologia, programação neurolinguística, para que de fato você consiga recodificar os seus padrões, aqueles que seu cérebro vai repetir de uma forma absolutamente natural, sem esforço, porque virou o seu modus operandi inconsciente. Este será o momento em que a gente vai separar os curiosos que só querem entender o problema e vão dizer até, poxa, eu descobri o meu problema, eu estou sem controle, eu não tenho dinâmica nenhuma que possa permitir o controle do meu sistema de codificação, daqueles realmente comprometidos, que querem resolver, assumir o controle de si mesmos e acessar a galera do 1%. Para esses, eu vou explicar melhor como funciona o treinamento nos nossos próximos vídeos, mas calma por enquanto, aproveite, existe muito material aqui sendo disponibilizado e não só, ele é importante para que você realmente tenha toda a base, toda a fundação e é exatamente isso que nós estamos fazendo agora e inclusive o próximo vídeo dessa série é a etapa final disso. E para a gente encerrar, além de deixar o desafio em PDF que eu já te passei, eu deixo também uma frase para você tirar uma foto agora e compartilhar com seus amigos nas redes sociais. E a frase do vídeo de hoje é de Sêneca, um filósofo estoico da Roma Antiga, 2000 anos atrás. E ele disse, geralmente encontramos a morte quando ainda estamos nos preparando para viver. Reflita e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. A data de liberação está marcada aqui nessa página. Deixo o meu grande abraço e até lá. No brain, no gain. Até mais.